Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma vez trazermos mais um comentário, mais uma lição. Hoje, a lição de número 4. E o texto que nós estamos estudando é com base no capítulo de número 6 da Carta aos Hebreus. Lembrando que o assunto que nós vamos comentar hoje, prosseguindo para a maturidade cristã. Então, esse é o tema da nossa lição e nós estaremos subordinados a esse tema e tomando por base aqui o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, que é Hebreus, e no finalzinho do trimestre a gente vai estudar as 3 últimas lições com base na carta de Tiago. A lição de hoje é com base no capítulo de número 6 e a gente vai aprender que a maturidade cristã ela não é adquirida da noite para o dia. Ela requer alguns, vamos dizer que passos para alcançarmos essa maturidade cristã. Porque senão nós vamos fazer como o comentarista aqui, ou o escritor da carta aos Hebreus, está dizendo acerca do seu público. Dizendo que eles foram negligentes para com a questão de aprender acerca da maturidade cristã. Então, nessa oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de sermos levados a refletirmos acerca da importância de ter maturidade cristã. E a gente vai ver que a gente só vai alcançar esse nível se a gente se dedicar, se nós abdicarmos de algumas coisas para podermos trilhar esse caminho. E a gente vai ver que alguém que é maduro na fé, que tem uma fé consistente, é alguém que o texto aqui vai chamar de perfeito. Pessoas que vão ter habilidades para saber discernir o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é bom. Então a gente vai ver que a maturidade cristã, ela só traz benefícios para o cristão. Então, na lição de hoje, a gente vai ver que a nossa lição, ela vai tomar por base aqui o capítulo de número 6. Mas a gente precisa ter o entendimento de que a nossa lição, ela precisa voltar um pouquinho, nós precisamos voltar um pouquinho lá para o capítulo de número 5, que foi um dos capítulos que nós estudamos a semana passada. Lembra que o capítulo 5, ele iniciava falando sobre a superioridade de Cristo, sobre o sacerdócio de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e já no final do capítulo, no versículo 11, até o último versículo, que é o 14, a gente vai ver que o escritor da carta aos Hebreus, ele dá uma pausa para falar acerca do supremo sacerdócio de Cristo, que vai ser segundo a ordem de Melquisedeque, que vai ser assunto da próxima lição. Mas no capítulo 11 ele vai abrir um parêntese e é onde ele vai escrever, exortar, demonstrar, é onde ele vai avisar, é onde ele vai também, de uma certa forma, mostrar acerca do encorajamento e da certeza. E vai se expandir até o capítulo 6. Vai iniciar no capítulo 5, do versículo 11 até o 14, e vai prosseguir até o capítulo 6, até o versículo 20, o último versículo. Então, esse ensinamento sobre prosseguir para a maturidade cristã, a gente vai ver que vai ter a base lá no capítulo 5. É onde o autor do livro de Hebreus ele vai dar os primeiros passos. Ele vai levantar voo. Quando ele chega no capítulo 6, ele já está no pico da exortação. Ele já está, vamos dizer que, em uma altura considerável, falando sobre essa questão do cristão, que é necessário o cristão prosseguir na caminhada, procurando, objetivando a maturidade cristã. E a gente vai ver que no capítulo 5, o comentarista ele vai começar admoestando. Já no capítulo 6,
na primeira seção de versículo, porque o capítulo 6 ele vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte vai até o versículo 3, do 1 ao 3, vai ser a exortação propriamente dita. Já a segunda parte é um aviso, que é do 4 até o 8, e é a sequência de versículo mais difícil de interpretação aqui do Novo Testamento. É que vai falar sobre a questão do que o crente pode ou não perder, né, a salvação. A gente vai ver que vai ser temas aí que vai, de uma certa forma, embaraçar o entendimento de alguns, né? Não é de todos, de alguns, porque vai ter pessoas que vai ter dificuldade de ter o entendimento ou a interpretação desse texto. Então, lembrando que essa seção de versículos, ela está contida na segunda parte do capítulo 6, que é um aviso do autor aos Hebreus, aos seus leitores. E a terceira parte, ele vai encorajar, que vai do versículo 9 ao 12, e a última é do versículo 13 ao 20, ele vai mostrar uma certeza. É onde ele vai usar a expressão âncora para dizer que os crentes ou que os novos cristãos, eles estão, né, abalizados em Cristo, e que Cristo, assim como um navio que lança uma âncora no fundo do mar para sustentar o navio lá na superfície, para ele não se mover, para ele ficar imune ao poder das ondas, assim é o crente quando está ancorado, quando a sua alma está ancorada em Cristo. E Cristo não nas profundezas do mar, mas aí nas profundezas de Deus. É onde Jesus está, além do véu. E é isso que sustenta, claro, a minha e a sua alma, a minha e a sua fé. É através desse entendimento. Então, diante dessa nossa introdução, já bem formulada, cheia de informações, eu quero partir agora para os objetivos. Mas antes, eu preciso agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais essa oportunidade. Agradecer também aos irmãos, que sempre têm contribuído de uma forma direta para nos ajudar através desta plataforma. Tem compartilhado, tem comentado, tem curtido. Aqueles que chegam pela primeira vez no canal, já vai logo se inscrevendo. E a gente vê esses números aumentando, a gente vê que a gente está chegando mais longe, graças aos irmãos que sempre têm contribuído para com esse ministério de ensino, de auxílio a professores, alunos, superintendentes da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos também, nessa oportunidade, mandar um grande abraço para o nosso comentarista, pastor João Neres, que esta semana tivemos a honra de conhecê-lo, e a gente viu que ele sempre tem uma palavra motivadora, uma palavra pastoral de aconselhamento. Que Deus abençoe e continue lhe usando nesta terra, né, até a volta de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. Queremos também agradecer aos irmãos que são administradores do nosso grupo no WhatsApp, que sempre também têm contribuído para o elevo espiritual de todos os membros que ali fica com a gente no decorrer da semana, todo dia aprendendo, pegando vamos dizer que uma porção, né, do conhecimento que é necessário para que nós continuamos prosseguindo no crescimento, na maturidade com relação à vida cristã. Então, vida cristã é isso, é todo dia nós aprendermos uma coisa nova, é todo dia nós matarmos um gigante. Vida cristã é peleja, mas também é renúncia. Nós precisamos renunciar o nosso ego, renunciar a nossa natureza, né, carnal, e prosseguir, né, sempre olhando para o nosso alvo, que é Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Então nós vamos passar agora os nossos objetivos. O primeiro objetivo, a gente vê que é exortar o cristão a sair da superficialidade. O segundo objetivo, alertar a igreja quanto à apostasia. E o terceiro, recomendar acerca da diligência. Então, esses são os objetivos que nós vamos trabalhar nesta semana e também do próximo domingo, né, que é o dia da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sei que tem igrejas locais que realizam em outros dias da semana, mas a maioria sempre é no domingo, umas a partir de 8h30, outros a partir de 9 horas, mas sempre no domingo pela manhã. Então, que Deus abençoe a todos e tenha aí
uma ótima ministração. Você que é professor e você que é aluno, de uma certa forma também terá uma aula que vá, ou vamos dizer, que seja ministrada de acordo com a sua necessidade. Pois é o Espírito Santo quem ministra os nossos corações, que usa os professores, que usa todo o material, para assim que nós sejamos, vamos dizer, que fortalecidos, para que a nossa fé ela venha se tornar uma fé sólida, uma fé robusta, uma fé da qual nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os nossos objetivos, ainda só frisando acerca do primeiro objetivo, que é exortar o cristão a sair da superficialidade, isso se encaixa perfeitamente dentro do nosso contexto, que é a escola bíblica dominical. A gente percebe que a grande maioria dos nossos irmãos que gostam de ir para a escola bíblica dominical, eles estão mais, vamos dizer que mais profundo, comparado com aqueles que vão sempre nos cultos aos domingos à noite ou aos sábados à noite, não gosta de escola bíblica, não gosta de culto de doutrina, não gosta de culto de oração, então não aprende, então vive sempre na superfície, não tem aprofundamento bíblico. E a gente vai ver aqui um ponto específico na nossa lição, que o nosso pastor João Neres, o comentarista, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que nesta geração, é uma geração que tem, vamos dizer, elaborado pregadores superficiais, que traz palavras superficiais, que traz um evangelho que fajuto, um evangelho fraco, e não o verdadeiro evangelho. Então a gente precisa se aprofundar, que é para a gente poder permanecer, exortando a nós mesmos a continuar de pé, a continuar sempre avante na vida cristã e entendendo de que nós estamos no caminho certo. Então a aula de hoje ela vai servir aos professores como um incentivo a continuar ensinando a verdade. Porque se tem uma forma da gente barrar, da gente dar um stop, da gente desinstalar a heresia no nosso meio, é pregando a verdade. Se tem uma forma de expulsar os falsos mestres, é os verdadeiros mestres se levantando. É o verdadeiro ensino se manifestando. Então essa é a forma. Então que Deus continue usando os nossos professores na nossa nação para continuar com afinco, levando a palavra de Deus aos corações. Vamos passar agora ao nosso texto áureo da nossa lição, que se encontra em Hebreus, capítulo 6, e o versículo 1 que diz: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então perceba que as informações contidas aqui no nosso texto áureo é vamos dizer que a sequência do que o escritor aos Hebreus iniciou no capítulo 5. Ele está falando que as pessoas, elas não precisam trocar, a gente não pode perder isso de vista, que é o cristianismo versus o judaísmo, que aqueles que estão no cristianismo não precisam retornar ao judaísmo. Porque se uma pessoa que já experimentou o novo nascimento, já tem aquela experiência do primeiro amor, se ela retorna, ou se ela volta, se ela dá meia volta para o judaísmo, uma pessoa que está no cristianismo, ela vai perder aquela experiência do primeiro amor. Ela já não vai ter mais como receber de volta aquela experiência, porque a experiência do novo nascimento, ela é única, ela é só uma vez para todas as pessoas. Cada pessoa só nasce uma vez, não tem como nascer duas vezes espiritualmente. Ela só nasce uma vez. Nasceu, se morrer espiritualmente, não tem mais como nascer. E é por isso que a gente vai ver que esse texto ele vai ser um pouco que, de uma certa forma, debatido, porque algumas pessoas acham que aqueles que são salvos nunca mais perdem a salvação.
e usa até vamos dizer que um dialeto, onde eles dizem que salvo uma vez, salvo para sempre. E na verdade a gente precisa, e a gente vai ter o nosso entendimento esclarecido nesta lição, de que vai ter duas diferenças aqui, entre o cair e a questão da apostasia. A gente vai ver o que é um apostata, de uma forma literal, e a gente vai ver o que é cair na fé. Então, aqui no texto áureo, a gente precisa ter esse entendimento de que quando uma pessoa ela apostata da fé, é a mesma coisa dela perder, né, o seu primeiro amor, ela cair em pecado. A gente vai ver que tem como ela retornar, se ela for declinada ao arrependimento, né, confessar, deixar e ter o coração inclinado para o arrependimento, ela pode ser erguida, né, porque Deus ele faz isso com as pessoas que manifestam essa vontade de arrepender-se. Mas aqueles que se apostatam, já não querem mais ser, vamos dizer que servos de Cristo, e começam a pregar tudo contrário àquilo que antes eles professavam ser verdade, aí é apostatar da fé. E aqui a gente vai ver na lição dois exemplos que Paulo vai citar, né, que é Hermeneu, que é onde antes ele pregava a verdade, e depois ele vai pregar falsas doutrinas. Ou seja, ele vai atrapalhar aquelas pessoas que estão no caminho certo. Era considerado por Paulo um apostata na fé. Então a gente vai ver que tem essa diferença entre alguém que cai em pecado e alguém que apostatou da fé. E a gente não precisa, né, citar aqui os exemplos, porque mais na frente a gente vai ver muitos exemplos, como o caso de Davi, né, que ele vai cair em pecado, né, em adultério ali, mas depois ele vai ser erguido por Deus. Então é possível alguém cair e retornar. Agora, apostatar não tem como voltar. E mais à frente a gente vai usar exemplos para que fique mais claro para o seu entendimento. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a nossa verdade prática. A verdade prática, ela diz: o verdadeiro cristão deve crescer na graça e no conhecimento. Perceba que a nossa verdade prática, ela, de uma certa forma, ela é muito urgente. Ela, de uma forma direta, ela é bem objetiva. Ela diz que o verdadeiro cristão deve crescer na graça e no conhecimento. E é aqui onde a gente vai ver que a verdade prática, de uma certa forma, ela vai fazer uma distinção entre o falso crente e o crente verdadeiro, o crente autêntico. Porque o verdadeiro crente, conforme a nossa verdade prática, diz que ele cresce na graça e no conhecimento. Já o falso crente, ele não tem interesse nenhum de crescimento na graça e nem no conhecimento. Se você vê uma pessoa que ela não tem interesse nenhum de se aprofundar na palavra de Deus, de se aprofundar na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, né, de conhecimento bíblico, essa pessoa está faltando mais alguma coisa para ela ser o crente autêntico. Ela está naquele aspecto de quase crente, né, não está aí totalmente crente, porque o verdadeiro crente, ele cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Pedro. Na 1 de Pedro, capítulo 5, ele vai escrever acerca dessas verdades. Então, o primeiro ponto da nossa lição, vamos falar sobre a maturidade cristã. Mas antes eu quero trazer a segunda parte da nossa introdução, porque a primeira parte eu já até comentei aqui no início, né, como plano introdutório. Eu falei que a exortação ou o ensino acerca de prosseguir em rumo à caminhada cristã, à maturidade cristã, inicia-se no capítulo 5. E é o que o comentarista da nossa revista ele vai iniciar aqui na nossa introdução. A última parte da introdução diz: nesse contexto, o escritor inicia o capítulo 6 convidando-os a sair da mesmice, da superficialidade e dos rudimentos e prosseguirem para uma vida cristã de maturidade. Então perceba que o que o comentarista nos informa aqui na introdução é de que nós, através desta lição, nós também
entramos nesse grupo de sermos convidados, através do capítulo 6 do livro de Hebreus, a nos aprofundarmos, no conhecimento de Deus, a sairmos da superficialidade, porque tem pessoas que passam 20, 30 anos numa igreja, e se você for lá e perguntar para ela qual o maior versículo da Bíblia, ela não vai saber. Se você pedir que ela cite pelo menos 10 versículos, ela também não vai saber, porque não tem esse interesse de sair da superficialidade. Ela estacionou naquele patamar e não tem mais nenhum, vamos dizer que, objetivo de se aprofundar. E nós somos exortados, através desta lição, a continuarmos firmes, buscando o reino de Deus, aprendendo acerca da sua palavra. Então, o primeiro ponto da nossa lição, maturidade cristã. E aonde vai surgir um questionamento acerca dessa maturidade cristã. O que é maturidade cristã? A gente precisa deixar isso bem claro, que a maturidade cristã é o oposto de uma pessoa que vai sair da superficialidade. Então, maturidade cristã é sair. O primeiro ponto é deixando a superficialidade. Então, quando uma pessoa ela fica disponível para sair da superficialidade, se aprofundar mais, ir mais longe, ir no mais profundo, em busca de algo mais valioso, essa pessoa ela está amadurecendo, ela está tendo maturidade cristã. E quando ela chega em um certo nível, a gente vai perceber que é um nível onde o alimento vai mudar, porque essa pessoa vai deixar de se alimentar de algo líquido, mas vai se alimentar de algo sólido. Essa pessoa ela vai agora ter o entendimento, ela vai ser perfeita nas suas decisões, nos seus acordos, ela vai ter agora o entendimento para discernir o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bom, E, na verdade, acerca dos espíritos. Se Deus está falando, se o homem está falando, se o diabo está falando. Só quem consegue ter esse discernimento é pessoas maduras na fé. E é isso que a gente precisa também aqui destacar. Então, esse primeiro tópico, falando ainda, deixando a superficialidade, eu destaquei aqui o que o comentarista ele deixou aqui em destaque, que é acerca das pessoas, ou da nossa geração, ignorar a questão da maturidade cristã, não se aprofundar. E isso traz uma consequência. Claro que não é, vamos dizer que rápido, mas a um longo prazo isso traz um problema e grande, gigantesco para a comunidade cristã. Porque imagina comigo, se as pessoas hoje não frequentarem mais escola bíblica dominical, não frequentar nenhum tipo de curso de capacitação acerca do conhecimento da palavra de Deus, o que será da geração futura? Terá como consequência uma geração onde eles vão pregar tudo, menos a Bíblia Sagrada. Vão pregar autoajuda, eles vão pregar prosperidade, que é o que não falta hoje. Hoje também as igrejas estão mais interessadas na questão de pregar a prosperidade, pregar casa, pregar carro, pregar isso ou aquilo, e acaba esquecendo de algo que é fundamental: arrependimento, a fé, a salvação, de que nós somos chamados por Deus a aceitar Jesus, o sacrifício de Cristo, não para esta terra, mas para a eternidade. Então, fica colocando ou criando expectativa na igreja, no povo, acerca das coisas terrenas, e acaba que, de uma certa forma, encobrindo as celestiais. Então, isso é resultado de pessoas que não procuram conhecimento, de que não procuram crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Então, a geração que nós presenciamos nos nossos dias é uma geração evangeliquez, é a expressão que o comentarista usa aqui. É as pessoas pobres de doutrina, é onde há espaço para toda coisa. A gente vê como, por exemplo, essas igrejas neopentecostais crescendo de uma forma onde toda esquina tem uma igreja neopentecostal. E você vai lá, às vezes, visitar, e você vê que a doutrina não condiz com a Bíblia. São símbolos que eles arranjam, quem sabe,
procurando para enfeitar. E a gente vê que aquilo ali está fora da Bíblia Sagrada. Aonde a gente vê também essa questão de campanhas que é feito, a gente percebe que essas campanhas, de uma certa forma, elas acabam, de uma certa forma, gerando crentes que vão em busca das bênçãos de Deus e acabam esquecendo o Deus das bênçãos. Então, é nesse ponto que nós precisamos reprimir, né, vamos dizer que esses efeitos que vai causar dano à geração futura. O segundo tópico desse primeiro ponto fala sobre a base do arrependimento, obras e fé. Então a gente vai ver nesse tópico aqui, de uma forma que a questão de falar do arrependimento é algo fundamental, é algo ainda essencial no Evangelho. Não existe Evangelho sem arrependimento. Essa é uma doutrina fundamental, essencial, primordial, vamos dizer que primária, porque não existe um Evangelho que não se pregue arrependimento. Então a gente precisa pregar ainda, falar sobre arrependimento. Segunda, que o comentarista mostra aqui, é acerca da fé em Deus. A fé em Deus, ela precisa ser ministrada, primeiro em nós, depois através de nós. Porque hoje o que a gente vê é muitas pessoas pregando o contrário disso. Eles pedem fé dos seus ouvintes, mas não demonstram ato de fé. Então a gente precisa também deixar isso bem claro. O terceiro tópico, caminhos para a maturidade. Aqui a gente vai ver nesse tópico que nós precisamos nos abalizar por todas essas diretrizes, né, que o comentarista da carta que aos Hebreus ele deixa. O primeiro é o ensino acerca dos batismos, que aqui são doutrinas que todo crente deve conhecer, e ele vai demonstrar pelo menos 4 aqui. A segunda que ele vai falar é a questão da imposição das mãos, a terceira, da ressurreição dos mortos, e para fechar, ele vai falar sobre a questão do juízo eterno. Então essas são doutrinas essenciais que todo crente ele precisa ter esse entendimento. Segundo tópico da lição, os perigos da apostasia. É nesse ponto que nós vamos ver o que significa apostasia. O que é apostasia? É a mesma coisa que queda? Nós vamos ver que não. Queda é uma coisa, apostasia é outra coisa. O que é apostasia? Apostasia é o abandono, a negação deliberada e permanente da fé. Quando alguém abandona, nega de uma forma, vamos dizer que consciente, a fé, essa pessoa, ela apostatou. E a gente pode até usar o contraste de Satanás. Quando Satanás ele perde o propósito pelo qual ele foi criado, ele é expulso, né? Ele perde o seu lugar ali que ele ocupava, porque ele perdeu ali o propósito pelo qual ele foi criado. Ele tentou usurpar algo que não estava no seu propósito. Então, Satanás, por mais que ele venha se arrepender, que isso não vai acontecer, mas que se acontecesse, ele ainda não conseguiria, né, voltar, porque, de uma certa forma, ele apostatou. Então, da mesma forma, é uma pessoa que entra por esse caminho. E eu até digo que apostatar é a mesma coisa que aquele pecado que Jesus falou, né, que era um pecado imperdoável, que era pecar contra o Espírito Santo, que é um pecado abominável, né, que, na verdade, é mais perigoso do que aqueles pecados que havia no Antigo Testamento, que eram os pecados mais ríspidos assim, do Antigo Testamento que a gente vê, era a questão de adorar falsos deuses, a questão do adultério. E quando isso vem para o Novo Testamento, a gente vai ver que o pecado que é imperdoável é o de blasfêmia. Então, da mesma forma, uma pessoa que blasfema, ela é um apostata. E aquele que é apostata, de uma certa forma, também está blasfemando. Porque o ato de apostatar da fé é negar tudo aquilo que ele já viveu, que ele já pregou. Se ele era usado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que era uma mentira. E se ele está dizendo que era uma mentira, ele está causando, né, vamos dizer que, ou tirando o mérito do sacrifício de Cristo na cruz, tirando o mérito da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então a gente precisa também
colocar isso, né, um de acordo com o outro, para que não tenha nenhuma dúvida. Então, tanto o apostata como aquela pessoa que vai blasfemar contra o Espírito Santo, eles estão na mesma sacola, né, vão ter o mesmo destino, que é o lago de fogo. Vamos passar agora para o segundo tópico, a diferença entre queda e apostata. Aqui nesse tópico nós vamos ver a diferença entre esses dois termos. O primeiro é a queda. O que é a queda? A queda é uma fraqueza momentânea de qualquer pessoa, de qualquer crente. E é vamos dizer que uma fraqueza momentânea, mas ao mesmo tempo ela é sanável. Ela pode ser curada. Não é algo que é incurável. Então, quando o coração do ser humano ele cai, a gente precisa ter esse entendimento que esse coração, se ele for inclinado para o arrependimento, ele pode retornar ao seu lugar de origem, que é servir a Deus, que é se alegrar na presença de Deus. E aqui a gente vai ver exemplos como a história de Davi. O segundo, a questão de apostatar, ou apostasia. O que é isso? É um ato de rebeldia, um abandono deliberado e consciente da fé, um caminho sem volta, justamente porque não há admissão do erro e nem intenção de arrependimento por parte daquele que apostatou. Como a gente tem um exemplo hoje na nossa nação, de uma grande pregadora pentecostal, que pregava muito nas assembleias e congressos nacionais aqui da nossa nação, e ela, na verdade, ela abriu uma igreja onde os fundamentos dessa igreja vai de encontro ao que ela antes pregava. Então a gente precisa ter esse entendimento, que uma pessoa que prega a falsa doutrina, inventa a doutrina da mente, ou até mesmo por ser impelida por demônio, essa pessoa apostatou. Porque antes ela pregava a verdade, agora ela prega algo que é mentira. Então a gente precisa ter esse entendimento de que a apostasia é isso. É a pessoa se afastar de uma forma voluntária, deliberada e de uma certa forma consciente do que está fazendo e sabendo que não quer retornar. Isso é apostata. E aqui a gente vai ver que o comentarista da nossa lição ele vai usar o exemplo aqui de Himeneu e Fileto, que Paulo fala que esses se afastaram da verdadeira fé, da fé verdadeira, autêntica, cristã, e passaram agora a pregar heresias. Terceiro ponto da nossa lição, diligência cristã. Mas antes tem o terceiro tópico, que é 2 tipos de crentes, e a gente vai ver que quando se trata desses 2 tipos de crentes, a gente precisa ter esse entendimento, que o que o comentarista ou o escritor de Hebreus vai falar aqui é de 2 árvores, uma árvore boa e uma árvore má. A árvore boa, o comentarista de Hebreus vai dizer que vai cair uma quantidade de água, para que ela seja regada, para que venha nascer tudo que ali for plantado. Na terra ruim é da mesma forma, o mesmo tanto de água, o mesmo ambiente, mas vai nascer abrolhos, espinhos e muitas ervas daninhas. E a gente vai ver que aquela que a terra boa que produziu bons frutos, ela vai ser tirada os frutos, e aí alguém que vai cultivar nela vai investir nela, vai trabalhar, vai arar, e a outra que vai nascer, os espinhos, os abrolhos, ela vai ser, na verdade, aguardada, o resultado, que vai ser queimado, porque os espinhos, as ervas, ninguém utiliza. Então a gente precisa ter esse entendimento que aqui é o quadro de 2 pessoas, as pessoas boas e as pessoas ruins. Aqueles que são ruins, não é que eles já estejam condenados, não, mas eles estão em um lugar que, se eles não voltar a produzir bons frutos, se eles não voltar a ser terra boa, eles vão ser lançados no fogo. É isso que a gente deixa claro. Terceiro ponto, diligência cristã. Primeiro tópico, Deus não se esquece. E aqui nesse tópico a gente vai ver, de uma forma detalhada, que Deus é impossível. Se tem uma coisa que é impossível para Deus, é Deus esquecer o que nós fazemos, ou o que nós deixamos de fazer. Isso a gente tem que deixar bem claro. O homem pode esquecer, o pastor pode esquecer, o nosso pai, a nossa mãe, qualquer pessoa pode esquecer, mas Deus não se esquece. Então, seja coisa boa, seja coisa ruim, tudo está patente e nu, despido diante dos olhos de Deus. Então, nós precisamos ter vigilância concernente a isso.
de que se fizermos coisas boas, louváveis, assim nós seremos galardoados, assim nós receberemos uma coroa de justiça. Agora, se fizermos coisas das quais venha servir de pedra de tropeço para alguém, venha servir de escândalo, nós também seremos punidos. Segundo tópico, herdeiros das promessas. Nesse tópico a gente vai ver que o autor de Hebreus, ele vai falar que os herdeiros das promessas aqui, eles precisam ser longânimos, ou seja, eles precisam entender que eles são herdeiros de Abraão, né, que foi o pai das promessas, né, que é onde nasceu as promessas, e eles são herdeiros, ou seja, que na pessoa de Abraão foram feitas as promessas, mas vieram se cumprir na vida deles. Então, eles precisam, esses que receberam em primeira instância a promessa, eles precisaram ser longânimos, ser pacientes para receber essa promessa. Então, da mesma forma nós precisamos ter esse entendimento que às vezes nós somos salvos por Cristo e não é naquele mesmo instante que nós vamos ser elevados à glória. Não, às vezes nós aceitamos Jesus, passamos 40 anos aqui na terra, mas esses 40 anos nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Outros passam 20, outros passam 10, outros só aceitam Jesus já nas portas da morte, né? E a gente precisa ter esse entendimento que enquanto estivermos aqui, nós precisamos estar crente e fiel, para que essas promessas de vida eterna com Deus venham ter um fiel cumprimento em nossas vidas também. É isso que a gente precisa também fazer destaque nesse tópico. Último tópico, ancorados em Cristo. Aqui nesse tópico a gente vai ver que a última parte, com base aqui no versículo 19, a última parte do capítulo 6, né, da última sessão lá, que vai falar sobre a nossa certeza. E a nossa certeza que nós precisamos ter é de que nós estamos ancorados em Cristo. Cristo é a nossa âncora. Ele não é uma âncora de ferro, como nos navios, mas é uma âncora que está à destra de Deus, está além do véu, está no Santo dos Santos e intercedendo por nós. Você percebe que quando uma âncora é lançada no mar, ela tem que ter uma conexão com o navio que está lá na superfície. Aquela conexão ela não pode ser quebrada, porque se quebrar, o navio vai perder a estabilidade. Ele vai ficar à mercê, né, das ondas, do poder das ondas. Então, da mesma forma, nós, crentes que estamos ancorados, ou que a nossa alma está ancorada em Cristo, nós precisamos ter essa conexão, essa comunhão, para nós podermos ter estabilidade neste mundo, para nós podermos estar imunes às circunstâncias. E é por isso que Paulo ele vai dizer que nem a profundeza, nem a altura, nem o medo, nem a espada, nem a fome, nem sede, nenhuma outra qualquer criatura poderia separar ele do amor de Deus. E a gente entende que quando relacionado a essa questão de ancorados com Cristo, a gente entende que Paulo ele era ancorado, a sua alma estava ancorada a Cristo, que não havia nada neste mundo que pudesse cortar essa conexão que ele tinha com Cristo, que era a sua âncora. Então nós também precisamos sair de uma aula como essa, com essa consciência de que nós estamos em Cristo e de que nada pode nos afastar do amor de Deus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Precisando de oração? Quer que alguém ore por você?